É um prazer inenarrável estar aqui com vocês novamente. E aí, gente bonita, pra quem não me conhece, eu sou a Nelly de Jesus, ou pode me chamar de Outono Muito Prazer. E faz exatos, ou não, talvez um pouco mais, 3 meses que eu não apareço e que eu não dou as caras aqui no YouTube. Mas hoje eu decidi vir aqui pra falar de um assunto, inclusive, que tá, sabe, aquela pulga atrás da orelha desde 3 meses atrás. Só que a vida ficou uma confusão, eu parei de gravar. Mas hoje eu decidi trazer aqui esse tema, e eu quero dizer antes de mais nada que eu não acredito em terra plana, pode ficar tranquilo, nem que ivermectina cura Covid, então vamos acalmar os ânimos. Eu quero te dizer que você acaba de cair no gatilho da curiosidade e por isso você veio aqui parar nesse vídeo. Mas sim, eu quero falar da relevância das tais pseudociências, né, que se fala por aí, e como eu vim parar nesse vídeo. Primeiro foram duas questões, né, que ocorreu. A primeira foi engraçado, assim, que todas relacionadas ao mesmo tema, mas coisas diferentes, né? Que é sobre aquele livro As 5 Linguagens do Amor. Não sei se você já ouviu falar, é um livro que já ficou bastante conhecido. E a primeira coisa que eu vi, na verdade, num status de WhatsApp, era que essa coisa de As 5 Linguagens do Amor era uma pseudociência. Mas sabe quando você fala assim, cara, não faz o menor sentido, não bate? É a mesma coisa que falar que a cor vermelha tem um cheiro bom. Assim, tipo, não faz sentido. É meio que não cabe no negócio, sabe? Vou te explicar o porquê se você não leu esse livro. E a outra questão, que foi desse livro também, era justamente em um Instagram de uma pessoa que eu sigo, que ele é um psicólogo, e que o post batia nessa questão de que o livro não era baseado em evidências científicas, e batia um pouco nisso por não ser baseado em evidências, né, científicas. Sendo que, se você lê o livro, você sabe que o autor, em momento nenhum, ele usa aquilo como uma verdade absoluta, de uma ciência e tudo mais. É por isso que não faz nenhum sentido esse tipo de comparação, enfim. No livro, ele fala que durante 10 anos... Olha, tem muito tempo que eu li esse livro, hein? Durante 10 anos de atendimento clínico de casais, ele foi identificando esses pontos nos relacionamentos. Que geralmente, quando tinha uma crise ali na relação, ele percebeu que pairava ali esses 5 pontos das linguagens do amor. E eu não vou me basear nisso aqui, porque o tema do vídeo é outro. Mas foi esse o gancho que me fez vir aqui conversar sobre uma coisa que está matutando a minha mente há muito tempo, só que ficou esquecido pela correria, que é essa questão da pseudociência. E eu fui na internet pesquisar qual era a definição de pseudociência pra gente conversar aqui um pouquinho mais antes que você queira me bater. Segura aí que você vai entender sobre o que se trata esse vídeo. E aí, olhando aqui pra minha cola, tem 2 definições e uma eu achei bem bacana, assim, no final. A primeira é conjunto de crenças ou afirmações sobre o mundo ou realidade que se considera equivocadamente como tendo base científica. Ok? A segunda definição é conjunto de teorias, métodos e afirmações com aparência científica, mas que partem de premissas falsas ou que não usam métodos rigorosos de pesquisa. E aqui eu quero atentar para esse final aqui, métodos rigorosos de pesquisa. Tá, Nelly, por que você está defendendo a pseudociência? Na verdade, o que eu estou defendendo aqui são as informações que a gente ainda não consegue confirmar cientificamente, porque a gente não tem, sei lá, tecnologia ou o tempo suficiente para entender e afirmar determinadas questões. Eu não tô aqui dizendo que tudo que se fala por aí é verdade absoluta, não é sobre isso. Mas estou dizendo, sim, que a ciência se faz a partir de uma hipótese. E nenhuma hipótese é verdade absoluta. Nenhuma hipótese, ela vem carregada junto uma evidência científica, porque afinal a pesquisa, ela tá aí justamente para confirmar ou desconfirmar coisas que se estão embasadas cientificamente ou que ainda não foram embasadas cientificamente. Quantas coisas você conhece, se você aí é da área de pesquisa e estudo e etc., ao longo da história, que por muitas vezes foi confirmado que era bom, depois foi confirmado que era ruim, depois foi confirmado que na verdade era bom desde o início. Tantas e tantas coisas. E a pesquisa, ela está aí para isso. Então, assim, o que eu estou defendendo é que as hipóteses existem e que tem muitas coisas que não são comprovadas cientificamente que funcionam. E que por muito tempo não foi comprovado cientificamente, mas que por um tempo depois de pesquisa, né, porque
surgiram-se hipóteses, de fato, elas foram confirmadas cientificamente. Eu tô dizendo, faça tudo, que vai ser lindo, maravilhoso? Não, é claro que tem algumas coisas que tá claro aí que não é benéfico ou que não faz bem. E aí, ninguém vai ficar fazendo o que não faz bem. Mas algumas abordagens e algumas questões e algumas relações no mundo, elas não fazem mal, fazem bem muitas das vezes, e que tem muita gente carregando um discurso de que não usa, de que não faz e que blá blá blá, porque não tem evidência científica. Aí eu trago uma autora incrível, a Carol Dweck, não sei como se pronuncia, que ela escreveu o livro O Mindset, a Psicologia do Sucesso. Ela é psicóloga, se eu não me engano, sim, psicóloga, e ela fala muito sobre essa coisa, ela fez muitos estudos sobre comportamento e tudo mais, e ela fala da diferença de, eu não sei exatamente o termo que ela usa, mas é assim, situações e ocasiões a quente e situações e ocasiões a frio. E nos estudos que ela traz nesse livro, ela fala que uma pesquisa e um estudo, ele é feito e gerado para fazer os testes e confirmar ou desconfirmar as hipóteses num ambiente a frio. Eu lembro que era alguma coisa relacionada a teste de QI, que ela fez uma abordagem, não teste de QI, né, mas assim, de raciocínio, de alunos para matemática, se eu não me engano. E aí, o que ela quer dizer com isso? É que, quando você faz uma pesquisa, você tem ali todo um ambiente preparado, pensado, calculado, que é para se pensar a respeito daquilo que se quer comprovar ou não, mas que aquilo não é a realidade. Por exemplo, fazer as questões lá que ela estava propondo para determinado estudo, que as pessoas tinham que fazer. E aquilo é um acontecimento, assim, a vida ela não se passa em um laboratório, né? E o a quente, os ambientes a quente, né, que ela fala e que ela aborda nesse livro, justamente fala que a vida real ela é uma vida que ela tá acontecendo e que não tem um ambiente controlado igual um ambiente em estudos e em pesquisas. Então, assim, a minha grande alfinetada aqui são dessas pessoas que ancoram toda a realidade do universo a isso de conhecimento e de confirmação científica que a gente tem. E que, muitas das vezes, essas confirmações, elas são desconfirmadas ou elas são até, assim, além de confirmar, né? Se descobre outra coisa a partir do que a gente tem como verdade absoluta. E eu quero dizer que evidência científica não é verdade absoluta, porque existem tantas outras variáveis possíveis que talvez nem se tenha pensado em correlacionar. Cara, o que a gente sabe é isso aqui. E esse é o barato, eu quero fazer uma equiparação aqui pra nossa vida. Vai que você aí não é nerd e não está nessa área da ciência. E se você está nessa área da pesquisa também, tudo aqui é muito válido para se pensar a vida, é que imagina aqui sem graça se a gente soubesse de todas as coisas. Falar que só se realiza coisas, ou só, sei lá, se comporta baseado em evidência científica e tudo mais, acho que é a mesma coisa de... Eu acho que é ingênuo, né? Vamos começar por aí. Mas é a mesma coisa que, sei lá, a pessoa já viveu 80 anos, 70 anos e ela acha que sabe tudo da vida, sabe? Tudo está respondido, tudo que tem que aparecer pra vida dela já apareceu e não vai aparecer mais, ela já sabe de todas as coisas. Caraca! Em que mundo você vive? As coisas estão mudando o tempo todo e as coisas estão, inclusive, muito aceleradas e com muita tecnologia e... comparado daqui a 100 anos. Nossa, a tecnologia que a gente tem hoje é ridícula, porque eu acredito que daqui a 100 anos, tu imagina, o tanto de coisa que não já se descobriu, sei lá, se contato com outro mundo e com outros seres, sei lá, se comprovando coisas religiosas e contatos com... Eu sei lá, cara, eu sei lá, o que a gente sabe é pouquíssima coisa, eu tô jogando coisas soltas aqui. Mas sim, quero dizer e quero defender, não essa... coisa de pseudociência ridícula que a gente... essas várias fake news que a gente vê por aí, não é sobre isso. Mas, cara, né, vamos dar uma tranquilizada, uma relaxada e entender que nem tudo é sobre evidência científica, que tem muita coisa que a gente não sabe. Vamos baixar a guarda e diminuir um pouco esse ego, sei lá, de pesquisador, de quem sabe muito e de achar que sabe todas as verdades porque você leu sei lá quantos artigos científicos que fala sobre não sei quantas coisas aí pra defender o que você acredita. A verdade é que a gente acredita no que a gente quer. Desculpa te informar, querido alecrim dourado. Mas você
tem decisões, escolhas e crenças emocionais, e aí a partir do seu racional, o seu racional só serve pra justificar aquilo que você já escolheu emocionalmente, porque é assim que a gente funciona. Cara, é isso. Cheguei, soltei a bomba, vou sair, vou me retirar, mas estamos aqui pra papear e pra trocar ideia, e não é um fight com pessoas, eu acho que é um fight com ideias, né? E assim, o que mais me empolga aqui é de fazer, talvez até sair meio irritado, sabe? Mas de fazer pensar sobre a vida, que a gente de fato não sabe sobre tudo. E que bom que a gente não sabe sobre tudo, porque a coisa mais legal e mais incrível da vida é descobrir novas coisas e conhecimentos que a gente não sabia antes e que a gente descobre. E quanto mais a gente sabe, mais a gente entende que não sabe é nada, né? Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero não demorar mais 3 meses pra vir por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Se você curtiu o assunto desse vídeo, curte, compartilha, comenta, vamos trocar ideia, que eu tô aqui pra isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.